consigo, desenvolvendo essas 4 fases, estabelecer um ambiente, um universo para o meu equipamento, ou para os meus equipamentos, de extrema confiabilidade. E, obviamente, de maior disponibilidade. Ou seja, a minha máquina não quebra e os componentes dela são utilizados até o limite da vida útil. Tá? Então, cara, é tudo o que as pessoas, dentro da manutenção, né, obviamente, mas dentro da empresa como um todo, principalmente a diretoria industrial, vai ficar feliz com esse resultado. É o que se busca dentro do que eu falei de confiabilidade e disponibilidade. Tá? Então, é um ciclo, né? A gente não pode começar, por exemplo, como muita gente boa por aí faz, querendo fazer ajustes e adequações dos planos de preventiva e de preditiva, ou seja, adiantando o lado para fazer uma manutenção mais classe mundial, se eu tenho a presença de um processo de falha aleatório no meu equipamento. Ou seja, eu não vou conseguir cumprir os planos que estão aqui colocados. Isso é óbvio. E a gente se depara com essas discussões praticamente em 100% das empresas onde a gente dá consultoria. Então, não adianta nem rezar para Pai de Inciso, para o Senhor do Bonfim, porque ele não vai conseguir nos ajudar se nós não tivermos um processo de estabilidade no MTBF. Se nós não alcançarmos isso, esqueçam todo esse processo de eficientização das atividades de manutenção, porque ele não vai alcançar. Ele não vai ser possível de ser estabelecido, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha isso em consideração. Marcos Guimarães, seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado pela presença. Né? Marcos está aqui questionando, ou afirmando e pedindo uma confirmação. Né? A ferramenta do MTBF deveria ser, pois ela daria maior confiabilidade para priorizar os equipamentos com maior índice de falha nas paradas programadas. Perfeito, Marcos. Interpretar, como Augusto falou, o MTBF é uma tarefa importante para a gente. Onde estão os nossos elementos críticos? Né? Quais são os aspectos que são relevantes e que estão afetando a tal confiabilidade destes? Quais são os equipamentos categorizados como criticidade A, B e C nesse universo? Então, essas discussões são discussões técnicas que os gestores de manutenção, eles precisam, sim ou sim, desenvolver na sua rotina. Mas eu volto a dizer, como está naquele processo do quebra-conserta, termina deixando essas discussões importantíssimas de lado. E a gente não consegue romper esse ciclo. Tá? Com essa caminhada estruturada, bem estabelecida, olha só que maravilha. Né? A gente atingiu aquele estado, né, ideal do processo de manutenção. E aqui eu queria trazer para vocês aquela mesma figura que nós usamos, né, da NBR, que conceitua o processo de manutenção no que diz respeito aos estados e as condições de disponibilidade e indisponibilidade, como isso é afetado. Né? Nós vimos lá no início sobre os aspectos que afetam a disponibilidade e a indisponibilidade. E a gente falou muito sobre essa questão dos estados de indisponibilidade, que é a pane, é a quebra, é aquilo que é extremamente danoso para o processo de manutenção, e nós vimos que é verdade. Principalmente quando essa pane, esse processo de falha, é aleatório. Aí a gente está num mato sem cachorro, porque a gente fica correndo atrás do rabo. Né? Então, frear esse processo de aleatoriedade da falha é fundamental nesse sentido aqui. Ó. Claro que esses aqui são intervalos hipotéticos, não quer dizer que sejam exatamente dessa ordem, muito provavelmente não o são, mas é um esquema para que nós entendamos o foco do nosso trabalho. Então, na medida em que eu desenvolvi atividades buscando a quebra zero, desenvolvendo as 4 fases da quebra zero, eu vou minimizar ou eliminar essa
condição de estado de pane do meu equipamento. Ou seja, eu vou eliminar a nossa quebra-falha, se eu atingir aquele nível de idealidade que nós vimos. E, obviamente, enquanto eu estabeleço intervalos de manutenção preventiva e preditiva, aqui a gente está falando das somatórias dos dois, intervalos maiores, ou seja, frequências menores de intervenção, eu também estou diminuindo esse estado de indisponibilidade. Então, não basta somente eu reduzir a indisponibilidade por quebra. Eu tenho que traduzir isso em um menor tempo necessário para a intervenção de manutenção. Eu tenho que revisar o meu plano de preventiva e o meu plano de preditiva, porque senão eu vou continuar com a indisponibilidade alta, fazendo intervenção no meu equipamento sem necessidade. Porque a condição da máquina hoje é totalmente diferente daquela do passado. Então, o ajuste desses intervalos de preventiva e de preditiva são fundamentais para que essa linha ela venha correndo para cá. Porque se ela corre para cá, eu vou estar diminuindo a indisponibilidade e aumentando a disponibilidade, fazendo com que eu tenha um estado de ocupação ou de operação muito maior do que no passado. Então, simbolizando essa discussão que eu trouxe para vocês, essa distribuição de estados de um ativo seria mais ou menos dessa forma. Claro, de forma simbólica, mas eu sairia de um universo de disponibilidade, ou seja, de tempo de agregação de valor dessa ordem para um tempo muito maior, onde eu teria a possibilidade de ocupar mais tempo do meu ativo agregando valor, né? Então, numa situação como essa, a manutenção, ao desenvolver praticamente a eliminação do estado de pane do equipamento e reduzindo os tempos necessários para as intervenções de prevenção, faz com que esse estado de indisponibilidade se reduza, entregando uma maior disponibilidade para a produção. Então, veja que para que a quebra signifique uma redução da indisponibilidade e, por consequência, um aumento da disponibilidade, eu tenho que trabalhar no universo dos planos de preventiva e de preditiva.